Vocês estão prontos? Vamos lá! Então vamos ver o vídeo dele. E eu poderia até citar versículos. Mas quem conhece a Bíblia, quem segue a palavra de Deus, ele sabe os versículos. Quem é do mundo não lê a Bíblia, não conhece nada, mas parece que até os ateus estão lendo a Bíblia. Até os ateus estão preocupados com a palavra de Deus, mais do que muito crente que estão afastando da igreja. Então vamos ver a mente de um ateu que lê a Bíblia, que estuda a história. Vamos lá? O Jesus do Novo Testamento nunca existiu. É o quê? Caraca, já chega assim na pedrada? Rapaz, ó, o Rabino aí tá mandando a braba aí, galera. Vamos lá. Eu vou repetir para você entender. Jesus do Novo Testamento nunca existiu. Como? O plágio das mitologias gregas, romanas, persas, egípcias da antiguidade, que a Império Romana simplesmente pegou a história que eles já seguiam, idolatraram e maquiaram com uma história, com uma figurinha judaica. Ah, então quer dizer que o Império Romano, né, ele fazia como todo mundo naquela região fazia, né, pegava ali as histórias do caldeirão cultural do Mediterrâneo, né, das regiões ali, dos povos do Mediterrâneo, e sincretizava aquilo ali, e com esse sincretismo pegando ali a religião grega, romana, né, a religião egípcia, a religião judaica, fez um amálgama, né, ou seja, uniu tudo aquilo ali, misturou tudo aquilo e criou o personagem Jesus. Caraca, respeito. Caraca, respeita. Vamos parar a pensar. Tem um Deus no céu que ele fez todas as coisas. Aí tem os 10 mandamentos. Aí, do nada, eles começam a criar uma história de um homem que sai pregando evangelho, andando sobre o mar, e ele prega sobre amor, sobre matar as pessoas à pedrada, ele prega sobre você não querer só proteger a mulher, mas tem que proteger o homem também. Ele prega sobre amar o teu próximo, não guardar o teu inimigo, se alguém vir te enfrentar, você dar outra face. Tipo assim, não querer ser uma pessoa brigão, uma pessoa, só os mansos e humildes vão entrar no céu. Beleza. Aí por que eles quis matar ele então? Se ele não existiu, crucificar ele na cruz. Por que quis matar ele? Se era tudo mentira, se ele era só um homem lá, um judeu lá, né? Porque teve uma vez que esses dois falaram que ele era só um profeta. Aí teve um outro que falou que Jesus não era só um profeta. Jesus agora é só irmão. Agora nesse, eles já estão falando que Jesus não existe. E ele veio para os seus e os seus não aceitaram, o rejeitaram. Até então, eles esperam o Messias, ou é mentira? Ou eles não esperam o Messias? Porque tem aquele símbolo lá do boi lá, que nasceu um boi vermelho, né? Pá. Então o que acontece? Esse cara não sabe. Acho que muita gente não sabe essa história, mas eles esperam o Messias. Então se Jesus não é Messias, quem é o Messias? Quem é Messias? Quem? Quem? Se Jesus não é Messias, quem é Messias? Porque se eles esperavam o Messias, e se Jesus é Messias, Jesus cumpriu tudo a coisa do Messias. Ele unia as nações e uniu através do cristianismo. Ele pregou amor, e ele morreu, ele é homem. Não, ele ressuscitou. A morte dele foi na cruz, foi um sacrifício para nos salvar. Mas ele ressuscita como ele é Deus, ele é poderoso, e ele sobe ao céu poderoso. Então ele não morre e é derrotado. Né? Não é que nem eles fazem uns desenhos lá debochando. Mas Jesus, ele ressuscita e vai poderoso, e vai voltar com poder e glória. Todo mundo verá. Vambora. Mesma como as mitologias antigas. E mais ainda. Galera, quem fala isso é o próprio pai da igreja, Justino, no segundo século, tá? Já no segundo século, o pai Justino já fala isso. A história que... Quem que é pai Justino para mim? Quem que é pai Justino? Que eu sei é Cristo e os discípulos. Eu não sei de pai Justino. Pai Justino pensou lá, pensou na mente dele lá, quis pensar o que ele quiser, azar dele. Eu não tô nem aí com pai Justino, eu tô aí com a palavra de Deus, com o Novo Testamento. a gente conta sobre Jesus já não é diferente sobre o que vocês falam aí sobre seus filósofos, poetas, seus imperadores, os seus deuses, né, os filhos de Zeus. Aí ele fala que tudo isso, o Justino fala que quem inventou isso no passado foi o capeta, para confundir sobre Jesus. Aí você não acredita nisso, né? É óbvio. Não, capeta existe. Jesus não existe, mas ele, graças a esse ateu, o capeta existe. Entendeu? Não, mas Jesus não existe, mas capeta existe. O capeta não existe. Então eles estavam fazendo o quê? Plagiando essa outra divindade. Não existe nenhum relato histórico contemporâneo. Então isso aí que ele falou também é verdade, né, galera? Não tem nenhum historiador, né, Filo, Flávio José, Flávio José fala, tô aqui deixando Juliano, isso é fraude, cara. Seria mais que provável que é fraude. Tem até vídeo no canal com um PhD em história falando isso, né? Então assim, isso é caô, isso é lorota. Tudo foi feito depois para poder endossar o personagem pelos próprios cristãos, tá? Dos contemporâneos ali de Jesus ou pessoas que teriam convivido com Jesus e ninguém fala nada.
E o testemunho flaviano, como sendo fraude, isso mostra para Claro que não falaram nada, eles não aceitaram Jesus. Ele veio para os seus e os seus não aceitaram, não os rejeitou. Foi desprezado entre os homens. O Jesus foi uma versão romana. Outros não. Então vocês observem que muito. Jesus foi a versão romana. Agora, Maomé não é inversão deles. Maomé não é. Um cara vem caminhando, peregrinando, e ele traz um novo evangelho. Sendo que a própria Bíblia fala que se vir um anjo com um novo evangelho é anátema. O que significa anátema? Maldito. Então ninguém pode vir com um novo evangelho. Porque senão as religiões que tem hoje, que elas não são religião, eles são chamados de outra coisa, não é religião. Quando não é religião, eles são chamadas de Seita. isso. E eles acreditam em Maomé e não acreditam em Jesus, né? Porque vem um homem peregrinando lá e fala assim, Alá no céu e Maomé na terra. E ele põe um nome, ele quer chamar o Criador de Alá. Jesus fala, Pai, o Pai está no céu, eu vim do céu, eu conheço coisas do céu. Se você assistir até o filme de Jesus, de João, você vai ver que eles não aceitam Jesus, não. Eles não aceitam Jesus, não aceitam. Então eles são o mesmo povo, eles não aceitam. Não adianta a pessoa daqui, de outros países, querer é ateu, querer ler a Bíblia e falar que Jesus não existe. Ele não acredita mesmo em Jesus, lógico que ele vai falar que não existe. Não adianta ateu querer pregar ateísmo. Ele querer pregar em goela abaixo das pessoas ateísmo, né? Porque quem é cristão de verdade já crê. Agora as pessoas estão lá no mundo que não vai na igreja, não sabe sobre a palavra de Deus, vai acreditar que Jesus namorou com Maria Madalena, vai acreditar que Jesus teve caso, vai acreditar em um monte de história nada a ver. Entendeu? A pessoa vai começar a fantasiar um monte de história, vai começar a assistir filmes endemoniados de artista famoso lá, falando história de quadro, de mensagem, de segredo. Não tem segredo nenhum. Jesus foi simples. Aquele que crê será salvo. Quem não crê será condenado. Aquele que deixar sua vida para me servir, achará. E aquele que achar sua vida no mundo, perderá. Então a pessoa tem que ter uma renúncia. É simples. Renunciar, seguir Cristo e pregar Cristo. Agora, a pessoa, lá eles não aceitaram. Eles são os mesmos povos. Mas tem muitos deles lá que estão se convertendo ao cristianismo. Então por quê? Que tem gente lá que está se convertendo ao cristianismo, isso é uma mentira. Tem povo lá deles lá que estão se convertendo ao cristianismo. Pesquisa. Os judeus têm a noção, né, de que Jesus é uma invenção. Mas uma invenção de quem? Uma invenção romana, né? Foi invenção dos. Tá, Roma era o inimigo do povo, não era assim? E eles queriam que o Messias livrasse eles de Roma. Jesus, quando veio, ele pregou amor, arrependimento, libertação. Ele fez uns prodígios de andar sobre o mar? Sim, ele fez. Para mostrar que ele é Deus. Ele não era um só homem, ele é um ser sobrenatural. Ele veio lá da alta dimensão, que é o céu. Que ele falou assim, só eu, o meu pai é espírito, só eu conheço coisas do céu, porque só eu vim de lá. Ele veio de lá, trazer boas novas. Eles queriam que o Messias viesse para quê? Para trazer boas novas. A Bíblia ela é clara, até o Antigo Testamento, todo ele fala da vinda de Jesus. O Antigo Testamento inteiro, porque se for para refutar o Novo Testamento, vai ter que refutar o Antigo então. Porque o Antigo narra todinho Jesus. Né? Jesus era o verbo, ele é a luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele é a luz, ele saiu, Deus formou dentro dele e saiu a luz. E Jesus era a luz, e ele era o verbo. E ele era o quarto homem na fornalha. E ele sempre ele é o na sarça, o eu sou o que sou. Então Jesus sempre está no Antigo Testamento. Aí quando ele vem à Terra, os ateus não querem, o povo lá, os judeus não querem aceitar ele. Ele fala, ele veio para os seus não aceitaram, ou rejeitaram, né? Um homem desprezado que os homens escondiam o rosto quando olhavam para ele. E eles são o mesmo povo, mas tem povo deles lá que estão se convertendo. Então não adianta esse ateu ficar falando não. Mas também os profetas não falavam de Jesus. Na verdade, os textos que vocês lêem dos profetas são textos distorcidos e falsificados pela igreja. Por exemplo, está escrito que Jesus, os pais de Jesus foram para Nazaré para que ele seja chamado de Nazareno conforme a profecia. Só que isso não existe numa profecia que fala isso. O profeta Zacarias, quando fala, quando meu filho era menino, tirei o meu filho do Egito. A igreja alega que isso fala de Jesus, voltar de... Não, eu nunca vi igreja que fala isso aí. Essas coisas que ele está citando aí, eu não sei se tem igreja que fala isso. Não posso falar que não fala, que eu não sei. O que eu sei é que os cristãos acreditam é no livro de Isaías. Que ele será moído, transpassado, homem desprezado entre os homens, onde que os homens escondem a face. E Jesus, ele foi desprezado até hoje, ele é desprezado. Até hoje ele é desprezado.
Até hoje eles não querem saber dele. Então, a profecia de Isaías fala do Messias, que ia vir, que ia ser transpassado. E tudo isso aconteceu com Jesus. Tudo que Isaías narra acontece. E aí, eles vão querer tirar Isaías agora? O livro de Isaías fala do Messias. E Jesus, ele cumpre tudo que fala a profecia sobre... Tudo que Isaías fala sobre o Messias, Jesus, ele cumpre como Messias. Que até faz sentido com a questão do Êxodo, né? Com a questão do Êxodo. Então, não faz sentido atribuir isso a Jesus. E na própria Bíblia, Israel ela é personificada, né? Então, não faz sentido. Na Bíblia hebraica, entenda, não existe Jesus Cristo na Bíblia hebraica. Em nenhum momento. Não tem uma passagem que fala de Jesus. Não tem uma profecia. Tem sim. Tem no a sarça. O eu sou. Quando perguntaram para Jesus quem é você, ele falou, eu sou o que sou. E na sarça fala, quem tá falando aqui na sarça? Quem fala na sarça com você é o eu sou o que sou. Então como é que Jesus não estava no Antigo Testamento? Se ele era a luz, se ele é o verbo, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz, ele era o verbo. Deus falou, o verbo Deus falou, haja luz e houve luz. Como que ele fala que não está no Antigo Testamento? Sadraque, Mesaque e Abednego, quem era o quarto homem na fornalha? Era Jesus. Como isso que ele não estava? Se na quarta, sendo que tinha 3 homens jogados na fornalha. E tinha um quarto. Quem que era o quarto? Quem que era o quarto? Que não tem mais de Jesus. Isso é invenção tardia da gente. Fala de Jesus. Porque eu preciso que Jesus morre para mim, se Moisés fala que, aliás, Moisés através de Deus, como profeta, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ué, quem falou isso? Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Tem 2 tipos de morte. Tem a morte física e a morte espiritual. A pessoa pode estar viva e espiritualmente ela está morta. Então se a pessoa peca, Jesus falou que o salário do pecado é a morte. Então ele não mudou, ele continuou, né? Ele não refutou nada. O salário do pecado é a morte. Então todo mundo que peca, o que aconteceu quando ele curou o coxo? Vá e não peques mais. Quando ele curou a mulher, as pessoas queriam apedrejar lá, vai e não peques mais. Quando ele cura o cego, vai e não peques mais. O coxo ele fala assim, para que te aconteça pior, não peques mais. Porque o salário do pecado é a morte, não mudou nada. Não mudou nada. E o homem peca, é lógico que ele vai absorver para ele o salário do pecado, que é a morte, né? De cada indivíduo. Não mudou nada. Jesus morreu para o nosso pecado, morreu para nos salvar. Como que é morrer para o nosso pecado, que eu entendo? É assim, eu sou humano, né? Eu estou andando num caminho reto, eu não quero errar. E tem um homenzinho torto que está andando pro caminho torto. O homenzinho torto não quer endireitar. Aí o homenzinho torto vai para onde? Pro inferno. É assim que a Bíblia fala. E o homenzinho torto que se endireitou? Ele foi endireitando, ele vai pro céu. E a pessoa que está no caminho certo e não desvia até o fim, ela vai pro céu. Entendeu? Resumi para vocês. É a pessoa que está no caminho só errado e é ateu, não tá nem com nada. Pro inferno. Simples. É muito simples. Jesus não mudou nada. Não mudou nada. Paulo. Não, Moisés. Você está citando a carta de Paulo? Não, você está Paulo falando O Deuteronômio. Deuteronômio fala a verdade, não pode ser verdade. Tá bem? Tudo que a Torá diz não pode ser mudado. Porque Então, se o que a Torá diz é verdade, então não pode ser mudado. A não ser que você aceite, né? Como eu que sou ateu, e eu entendo que a Bíblia tem contradições. Credibilidade. Uma pessoa ateu que não acredita em nada falar de Deus e da Bíblia. O cara não acredita em Deus, ele não acredita na Bíblia, ele não acredita em nada, ele é ateu, ele não acredita em ser superior. Então quem quiser seguir ele, é só ser uma pessoa igual ele, que não acredita que há um ser superior que fez todas essas coisas aqui, que criou tudo aqui, originou tudo do macaco, do animal. Foi uma bactéria lá, foi evoluindo, e daí tudo ficou perfeito. Tudo as coisas que se regem nessa terra, tudo que as datas, a longura do sol da terra, como a lua está posicionada na terra, o sol está posicionado no céu, as estrelas, tudo é acaso, tudo foi do nada, assim, ó, e daí foi existindo gente assim, e animal, e tudo do nada. Nada rege animal, o homem, mulher, animal, nada. Eu acredito que Deus fez tudo perfeito, porque lá no livro Êxodo, escrito por Moisés, que eles acreditam, fala que o homem foi feito do pó da terra. Pegou o pó da terra, sabe, pó, fez um barro lá e soprou, Deus soprou, fez um homem, a imagem dele. Aí depois fala assim a história que arrancou a costela e fez mulher. E aí, se for para reputar o Novo Testamento,
o velho também tem que ser tirado. Cada um tem que pagar pelo seu pecado, mas o filho de Davi com Betseba, ele não tinha pecado. Aí ele pagou pelo pecado dos pais, né? Nossa, que interessante esse texto que ele citou agora. Nossa, como que mente brilhante que ele tem. Ele é muito inteligente. Nossa, Topembo. Nossa, que inteligente. Nossa, que inteligente. Então, vamos pegar o texto. Davi, Ele pega e manda colocar o soldado na parte mais violenta da guerra. Aí o rapaz morre. Pra quê? Pra ele ficar com a mulher do cara. Aí Davi fala assim: ah, eu vou morrer. Quando o profeta começa a contar uma história pra ele lá sobre um homem que pegou a única animal que o outro tinha e foi lá e deu um churrasco lá com os amigos lá, festejou, e o homem só tinha aquilo. O que ele ia fazer com ele, Davi? Aí Davi era muito justo. Davi falou assim, ó, o problema da pessoa ser muito justo, muito justo. Davi falou assim, é o Antigo Testamento que eles têm no Corão. Falou assim, tem que matar o homem e dar um em dobro pro outro que foi roubado, o animalzinho. Aí é você, Davi, esse homem da história. Então tem que matar Davi. Tem que matar Davi. Deus, ele unge Davi. Davi matou um leão, matou um urso, matou o gigante e ele tá no trono. E Davi, pelo que eu vejo, Davi é bom pro povo. Porque o povo queria um rei bom. Saul não era bom. Davi era bom. Deus escolheu Davi. O profeta escolheu Saul. Então o que acontece? Quando Davi peca, aí Deus tinha que matar Davi, então? Vamos para pensar. Aí Deus matava Davi. Como que ia ser a história? Davi não teve filho ainda. Não teve descendente ainda. Não teve, né? E Jesus é da linhagem de Davi. Se acontecesse de Deus matar Davi, ia acabar. Não ia ter a profecia, não ia ter a profecia falando que da linhagem de Davi ia vir um Messias. Que para eles não é Jesus. Para mim não importa, para mim é Jesus. O que importa é que o texto fala que da linhagem de Davi ia vir um Messias. Então não pode refutar isso nunca. Davi não podia morrer, porque ele não tinha herdeiro, filho ainda. Aí o que acontece? Deus não mata Davi. Deus só fala assim, mas a criança não viverá. É uma condição, é Deus. Deus faz o jeito que ele quer, ele age do jeito que ele quer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, ele age do jeito que ele quiser. Ele que fez a humanidade, ele fez tudo. Como que eu vou discutir com Deus, querer debater o jeito que ele age, o jeito que ele faz, o jeito que ele quer fazer? Ele é Deus. Eu quero concordar com ele e agradecer e louvar ele, para ele ser bom comigo. Agora, o que um ateu, outra pessoa do mundo pensa, para mim, ó, não interessa. Então, vamos embora. Então, eu entendo que existe contradição na Bíblia. Então, se você entender que tem contradição na Bíblia, Não tem que a condição. Bíblia é feita por homens, não tem Deus, não tem anjo, não tem ninguém inspirando a ler a Bíblia, você vai entender que são autores diferentes, em épocas diferentes, criando essas narrativas, tanto na Bíblia hebraica, ou seja, no Velho Testamento, quanto na Bíblia grega romana, né, que é o Novo Testamento. Entendeu? Traduzindo, para ele todos os livros, o novo, o antigo, para ele é tudo mentira. É ateu. Eu não acredito, não acredito. Eu vim do macaco. Eu evoluí do macaco, o macaco começou a adquirir consciência e o macaco começou a falar. E você vai no meio do mato lá, você ainda vê macaco virando humano. Você vê macaco adquirindo conhecimento, consciência, e ele falando assim, ele tudo peludo lá, eu sou macaco, eu construí um prédio aqui, construí carro melhor do que esse ser aí que evoluiu agora, e os macacos estão ficando mais inteligentes que nós. E nós, que somos humanos, evolução, estamos ficando mais burro que o macaco. Olha a historinha que eu acabei de contar. Tá vendo essa historinha que eu acabei de contar? É a historinha do ateu. O ateu acredita nessa historinha, entendeu? Aí daqui a pouco vai começar a falar que o macaco é mais inteligente que nós. Então o que acontece? Tem que entender que macaco é animal. Ser humano é ser humano. Não, até a pessoa que estuda isso já falou que não bate o ser humano com um macaco. Tinha que ter um outro ser para bater com o humano, com o macaco, para poder dar origem ao macaco, para dar origem ao humano. Você vê, não tem como. Tinha que ter um outro ser. Então não existe, isso é mentira. Não tem como, não existe. É igual falar o pato. O pato ele é a evolução da galinha. De que animal que ele evoluiu? O pato ele anda na terra e ele anda na água. E aí? Entendeu? Agora falar que o urso é a baleia nadando de boca aberta e evoluiu para o urso nadando de boca aberta virou baleia. Hã? Hã? Gostou dessa história? O urso virou hipopótamo. E aí, essa é a história da evolução. Essa é a história da evolução. E aí? Entendeu? Então não existe isso não. Não, pode ser. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e meu servo. O povo judeu é chamado testemunhas e servo, a quem escolhi, para que saibas, não acredita, a saber, e me creis e entendais que eu sou o mesmo, há de mim. Deus nenhum se formou,
depois de mim nenhum haverá. Ou seja, Jesus não poderia ser Deus como é descrito em João, né? E aí, quando você lê aquela passagem na Bíblia hebraica, ou seja, no Velho Testamento, que não tem Velho Testamento porque o Novo é uma fabricação, porque o judeu existe só a Bíblia hebraica e acabou, né? Então assim, quando você pega aquilo ali, ele está se referindo ao povo de Israel. Por exemplo, você pega Isaías 53, quem é o servo ali, o sofredor? É o povo de Israel, como é dito no contexto. Tá, ninguém perguntou isso. O que ele falou? Ele falou assim que só há um Deus, né? Jesus falou assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim e nós somos um. Ele não falou que ele é o segundo Deus. Jesus nunca falou assim. Se Jesus falasse, eu sou o segundo Deus, tem 3 Deus. Se Jesus falasse tem 3 Deus, ele entraria em contradição com o Antigo Testamento. Ia acontecer isso mesmo que está acontecendo. Só que ele deixou bem claro que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Tá entendendo? Então, se ele falou que eu e o Pai somos um, é como se Deus no céu, está no céu, é Ele, e Deus aqui na terra é Ele. É como se Deus tivesse despido toda a sua glória, viesse aqui na terra gerado na barriga de uma virgem, que o Antigo Testamento conta essa história também, da profecia. Aí ele vai e vem à terra, aí ele vê os homens, prega 3 anos e meio, parece. Aí ele pega e vai, faz a missão dele de cumprir e traz todas as coisas do céu, porque é por isso que Jesus veio também. Você tem que saber porque Jesus veio também, viu? Não interessa só saber que Jesus é Jesus, sem você saber por que Jesus estava aqui. Qual que é o propósito de Jesus aqui? Morrer por nós. Beleza. Sacrifício por nós. Beleza. Tudo bem. Mas Jesus, ele pregou as coisas do céu. Ele falou sobre profecias, sobre coisas apocalípticas que ia acontecer. Então Jesus só não veio aqui, andou e falou, sou filho de Deus. Não. Ele veio, ele ensinou, ele contou parábolas, ele ensinou, entendeu? Tudo. Tinha os mandamentos, mas ele trouxe vida para os mandamentos. No Novo Testamento não fala nada do. Como fala assim? Os 3, nada do Trindade. Ok? Não mostra mais na questão. Exatamente, no Novo Testamento. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus estava criando e o Espírito dele se movia sobre as águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Quem é cristão e espiritual entende. Quem é do mundo, que não lê a Bíblia, não estuda nada, quem é ateu, não entende. O Espírito de Deus se movendo sobre as águas, Deus criando e haja luz. Jesus era o verbo e a palavra de Deus. Lá em Gênesis estava a Trindade lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só para dar um tapa na cara. Eu sou Deus e vou fazer. Diga que o eu sou te mandou, te enviou. Quando ele fala, diga o eu sou, ele está falando uma pessoa. O eu sou. Quando Deus fala assim, onde está Adão? Eu me escondi, Senhor, porque eu te vi. Mas, olha, presta bem atenção. Façamos. Livro antigo. Desçamos para ver o que o homem está edificando. Que não haverá mais restrição sobre o que o homem quer fazer na terra. Desçamos. Façamos o homem a nossa imagem. Eu vou fazer o homem a minha imagem. Eu faço o homem a imagem. É uma pessoa. Façamos é mais de uma pessoa. Porque eram os 3. Eu conheço as coisas do céu. Porque eu vim de lá. Então só Jesus sabe se há 3, que é 1. 3 que são 1. Tem noção? Vou explicar. De novo, sobre o propósito de Jesus na terra. Deus está no céu, vendo os homens na terra. Ele vê que está errado. Ele manda o filho dele para consertar. Só que o filho dele vai subir. Vai voltar para o reino dele. Jesus, ele ressuscita. Torna poderoso em glória. Ele vai sendo glorificado. Ele parece para os discípulos. Ele vai subindo. Aí só que ele não quer deixar nós órfãos. Ele não quer deixar nós sozinhos. Aí ele deixa o Consolador. Pegou? Pegou? Ó, Deus está no céu. Envia o Filho, que é Ele mesmo. E Ele deixa para nós que é o Espírito dele. Que é Ele mesmo. É o Espírito dele. É o Espírito de Deus. Que está na terra. É o Espírito de Deus. É Ele mesmo. Hã? Que são um. Como que não tá? Como que não fala? Não existe trindade. Isso aí foi uma invenção da igreja posterior para conciliar com outros textos onde Jesus foi elevado ao status de Deus, né? Não vamos lá. Não, ele é Deus. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador.
Então, aí não teria como, né, Jesus ser salvador, porque senão entraria em contradição com a Bíblia hebraica. Teria sim, porque ele e o pai são um. Ele entenda, ele e o pai, eu estou no pai. Eu vou mostrar pra vocês. Ele fala para os discípulos, Deus, o pai. Eu vou mostrar o pai do céu celestial. Vou mostrar o pai pra vocês. Aí os discípulos, então nos mostra. Eu estou aqui. Eu e o pai somos um. Já respondeu. Se eu tinha uma dúvida de falar assim, nossa, Deus tem um filho e mandou aqui na terra. Quando Jesus fala assim, eu estou aqui com vocês. Eu e o pai somos um. Eu sou o pai. Ele é o pai. Ele está na criação. Já respondeu. Aí, novamente, você tem que aceitar a contradição para aceitar o Novo Testamento. Tá? Não tem que aceitar nada. O Novo Testamento ele vai contradizer a Bíblia hebraica em vários pontos. Só que então, não. se você acredita em Jesus, você acredita que a Bíblia hebraica tem mentiras, o Novo Testamento tem mentira. Se você não acredita em Jesus, você não vai acreditar em inferno e nem nova terra, onde vou viver eternamente. Lá tem a árvore da vida, nós vamos viver eternamente lá. Lá nós vamos viver, não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter nada. E ele vai reinar lá. Terceira coisa, ele vai reinar lá com nós. Então, é melhor crer em Jesus. Eu acho melhor crer. Porque senão, não existe céu. Nós vamos morrer e acabou. Eu acho que não. Eu gosto de falar que o Novo Testamento é uma ficção não científica. Sim, porque muita gente acha que o Novo Testamento, e tem gente até que acha que a Bíblia hebraica, né, é um relato biográfico, que está contando relatos reais ali. E eu já vi até pessoas que são da área de história. Nossa, relatos reais. Ó, se eu creio no novo, eu creio no velho. Sabe por quê? Relatos reais. Pegar o pó e fazer um homem do pó. E você acha que ele acredita nisso? Ele é ateu? Não sei, eu vou perguntar pra vocês. Você acha que ele acredita que pegar um pó, fazer um barro, soprar, vira humano? Você acha que ele acredita nisso? Num Éden lá, que tinha uma serpente lá, que tentou o homem comer do fruto, foi expulso do paraíso, e hoje nós morremos, hoje nós só vamos voltar no paraíso através de Cristo. Cristo, ele é o novo Adão, vai nos conduzir pra lá. Ele não acredita nisso. Então o que acontece? O homem foi expulso e azar. Viva na terra, seja rico, quem é pobre seja pobre, e que se dane todo mundo. É assim? Você acha que é assim? Você acha que é assim? Querendo dizer que as coisas que tem ali no Novo Testamento, desde que você demitologize algumas coisas, você tem ali fatos biográficos. Aí complica, né? Aí complica. Lembrando que tanto a Bíblia hebraica quanto a Bíblia grega romana, ela é sim um livro histórico. Ela não é um livro de história. Não é um livro onde você pode confiar como sendo um livro de fatos históricos verídicos, tá? É um livro de mitologia. Isso, igual o Michael Jackson falou, né? Que eles mentem no livro de história, nas nossas histórias, né? Ele dá uma pista lá que eles mentem, né? Nas historinhas lá, como que foi descoberto os países, coisas, né? Até no Brasil, né? Que eles chegaram aqui, deu espelhinho, aí o índio aceitou o espelhinho, papapá, fez amizade, começou a trocar figurinha e já era. Não teve confronto, não teve guerra. Independência ou morte! Nossa, que palavra amorosa! Independência ou espelho? Independência ou beijinho? Eu vim aqui pra dar uma independência e beijinho. Independência e morte. Aí um homem num cavalo com a espada na mão e um monte de índio embaixo assim, sendo massacrado. Que independência legal? Independência ou morte? É tudo verdade a historinha. Que pode conter aspectos históricos culturais que você pode absorver de forma indireta, tá? Ficção não científica. Porque, na verdade, se você vai estudar a história, porque o Novo Testamento não é livro histórico. É livro de religião, de ensinar história. É a história do cristianismo. É a história do cristianismo mesmo, porque tem Cristo. Mas é uma história verdadeira, verídica. É uma história real. Assim como o antigo. Obrigado. Mas da história, em H não não tem nenhum fato histórico que comprova os acontecimentos do Novo Testamento. Perfeito. Por exemplo, Perfeito. Então por que existiu os antigos papas? Galileia, né? Carta para Samaria, carta para Decápolis, não. As cartas paulinas são sempre objetos de quê? Corinto, para Decápolis, não. As cartas paulinas são sempre objetos de quê? Corinto, objetos de Éfeso, né? Objetos para Roma. Então elas estão sempre objetificando uma pregação no ambiente greco-romano. Quando você vai nos achados arqueológicos mais antigos dos primeiros cristãos, são sempre locais que tem basicamente uma base militar romana, né? Então está sob a influência ali dos romanos e os próprios cristãos são soldados romanos, né? Que a gente consegue verificar. Então não existe praticamente evidência nenhuma
de judeus, né, de judeus ali no primórdio do cristianismo. A gente tem evidências de greco-romanos, tá? Inclusive nas próprias epístolas. Pega lá o nome dos ajudantes e dos colaboradores dos cristãos de Paulo, Porque Paulo pregava para todos os povos. Paulo falava várias línguas. E de pregar o evangelho a todos os povos. Então é lógico que Paulo vai ter coisa para Roma, para qualquer direção que ele foi pregar o evangelho. Lógico que vai ter a cartas paulinas, porque ele pregava, ele fazia o id, de ir pregar o evangelho. Muito provavelmente Jesus ele é somente uma amálgama, né, como vocês viram aqui, de culturas, de civilizações ali do Mediterrâneo, e muito provavelmente não existiu na minha concepção. Lembro a vocês que hoje na academia, a maioria diz que provavelmente existiu um Jesus, tá? Um humano que não tinha superpoderes, que não era filho de Deus. E essa história é vendida como se fosse um fato por alguns historiadores. Então, esses que vendem como fato, eles estão cometendo um erro, até cabe até em pseudociência, né? Quando você afirma algo que não é científico como sendo científico, tá? E existem outros que tratam como... Então, agora existiu sim, mas ele é humano. Existiu, mas ele é humano. Não, existiu sim. Não. Ele chegou na conclusão que existiu sim. Mas era só um humano. Pra que sou humano? Pra que sou humano? Pra quê? Ó, oi. Eu sou um cara sagrado. Me segue. Já viu o que acontece quando eu levanto um cara sagrado aí para as pessoas seguir? Você já viu o que acontece? Abuso das mulheres, não é assim? Hã? Ele pega as mulheres, aproveita das mulheres, né? Aí as pessoas seguem ele. Toda vez tem um guru ou um charlatão aí, que as pessoas seguem ele, né? Que ele é homem. Ele faz o quê? Ele aproveita as mulheres. Assim, sempre tem os abusos lá, pá. Então, Jesus, ele não era homem. Ele não era um homem. Ele era o filho de Deus mesmo. Porque você vê algum escândalo que Jesus fez de humano, homem. A única coisa que Jesus fez na Bíblia que poderia chamar a nossa atenção foi na parte que tá descendo. Ele pega umas cordas lá e faz de chicote e começa a bater. Porque na casa de meu pai não é lugar de comércio. Na casa de meu pai não é lugar de venda de comércio. Na casa de meu pai não é lugar de comércio. A igreja não é comércio, né? Então, aqui será chamada casa De oração. Lá é um lugar que a gente vai para adorar a Deus, para adorar Jesus, né? Vai lá para ter comunhão com os irmãos e vamos lá para servir e tomar a ceia. Então, agora, chegou na conclusão que Jesus existe. Mas não era Deus, não. Era só um homem só, tá vendo? O que eu falei? Primeiro, Jesus é um profeta, né? Aí, Jesus era só um irmão. Agora Jesus é só um homem só. E já estão querendo falar que Jesus não existe. Até o ateu já está crendo que Jesus existe. Só que é homem. Mas ele vai chegar na conclusão ainda que não é Deus. Não é Deus. Não é homem, não. É Deus, tá? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? E Jesus foi humilde. Muito humilde. Porque Jesus não batia no peito e falava que ele era Deus, né? Nossa, ele era muito humilde. Ele serviu. Ele amou o próximo. Ele ensinou a amar o próximo e ele amou. Ele não se foi orgulhoso. Ele lavou o pé dos discípulos. Em nenhum momento ele se achou grandão, poderoso. Por isso que eles estão assim, revoltadinho, nervoso. Ele não, que ele é ateu. Eles aqui. Por quê? Porque eles queriam que Jesus descesse no cavalo branco com a espada na mão e saísse matando os inimigos. Expulsando os inimigos, botando pra correr. Só que Jesus não. Só que Deus ele age do jeito que ele quer. Não do jeito que a gente quer, né? Deus mandou o dilúvio. Sim. Aí os ateus falam: ah, Deus é bom que mandou o dilúvio. Aí eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem o que eles querem. Deus manda o dilúvio é mal. Se Deus não manda o dilúvio, não vem com espada matando, aí ele também não. Ah, não é Deus. Então não, ele é só um homem só, né? Porque veio pregando amor, só homem. Que homem? Homem não prega amor. Homem prega vingança. Ou quando alguém pisa no seu calo, alguém dá um tapa na tua cara, você quer vingança. Quando alguém pega sua mulher, você quer vingança. Quando alguém faz uma maldade com seus filhos, com alguém, você quer vingança. Quem que ensina a gente a ter amor e deixar... A Bíblia fala, a vingança é minha. Ai daquele que passa na frente do pobre. Eu matarei. É Deus que lida. É Deus. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Então quem ensina isso aí? Jesus. E Jesus não existe para isso. Então o que eles querem? Vingança? É que eles querem sempre ser defendido de inimigos. Entendeu? É assim o tempo antigo. Sempre o povo tinha um Deus todo-poderoso, que é o nosso Deus, que é o mesmo Deus, que sempre defendia dos inimigos. Mas quando Deus fala assim, não, peraí, eu vou salvar todo mundo. Aí não pode.
Ah, então esse aí não é Deus, não. Esse aí não é o filho de Deus, não. Não, não aceitamos. Deus ter filho. Deus ter um filho? Não aceitamos. Deus deixar um consolador para nos consolar? Não aceitamos. Nós aceitamos só que Deus está no céu lá e nos vinga dos inimigos. Então quem que são inimigos deles? São todos os povos. Assim. Porque se for como antigamente era assim. Os reis saíam conquistando lugares. Povos, lugares. Então o que acontece? Deus ele faz assim. Já teve os tempos de conquistar. Já teve os tempos de reis. Eu já mostrei o meu poder quando tirei o povo do Egito. Eu já mostrei meu poder que eu tenho com o meu povo. Agora eu quero fazer que toda nação, se quiser, seja o meu povo. Aí, resumir. Esse é o propósito. Toda a nação, todo homem que eu criei na terra, seja meu povo. Aí é para quem crê, é para quem quer. Tem muitos que não querem ser povo. Tem muitos que não querem crer em Jesus, não querem crer em Deus. Querem ser ateu. Mas tem muitos ainda, Deus fala na Bíblia, quando Elias se achou no Antigo Testamento e falou assim que ele é o único que servia a Deus, né? Deus falou assim que ainda há muitos que não se dobram os joelhos para outros deuses. E ele fala uma continha numerosa lá, que ainda há muitos que não se dobram. E Elias achava que só ele era bonitão. Então ainda hoje há muitos que creem em Cristo, creem em Deus e creem no teu Espírito. Então ainda há os que crê. E esses que crê serão salvos. Tomara que vocês sejam os que crê. Um forte abraço. Aqui é o canal do Thor. Um beijo. Se inscreva no canal e deixe seu joinha.